E aí, galera, continuando aquela série de vídeos que eu falei que eu ia fazer no mês de junho, trazendo obras pra vocês com a temática LGBT+. Hoje eu vou trazer pra vocês 4 documentários da Netflix que tratam sobre temáticas LGBT+, pra você assistir hoje, se você tiver Netflix, né? Porque são originais da Netflix, então vamos estar lá pro resto da vida. Só um pequeno adendo antes de começar esse vídeo, que há 2 documentários da Netflix e eu falei sobre eles pra vocês no primeiro vídeo dessa série, 5 obras para conhecer a presença LGBTQ+, no Brasil. Então, se vocês quiserem saber sobre quais filmes eu estou falando aqui, vão lá assistir o vídeo, vou deixar no card. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo de hoje. A primeira obra que eu trouxe para vocês é o documentário The Untold Tales of Armistead Maupin. O documentário é sobre Armistead Maupin, importante escritor americano. Seus livros costumam retratar a rotina na cidade de São Francisco. O filme apresenta a vida e o trabalho do artista que cresceu em um ambiente conservador e tornou-se defensor dos direitos da comunidade LGBT+. Seus livros são muito importantes na vida de pessoas que vivem por buscar e reivindicar seus direitos. Narra a trajetória de Maupin enquanto aborda como vivia a comunidade LGBT+, pouco antes do contexto da AIDS. A carreira de Armistead Maupin deslanchou a partir da sua série de sucesso Tales of the City, publicada originalmente em formato de periódicos no jornal Pacific Sun e logo após no jornal San Francisco Examiner. Mais tarde foi publicada como livro e em 1993 virou uma minissérie para a TV, que aqui no Brasil tem o nome de As Crônicas de São Francisco. Inclusive, em 2019, essa série foi refeita aqui para Netflix, essa minissérie no caso. Eu falei aqui pra Netflix, eu tô achando que eu tô apresentando um programa da Netflix, né? Mas enfim, foi refeita lá pra Netflix, pela Netflix para Netflix. Eu não conheço essa série, inclusive se vocês conhecem, gostam, recomendam, por favor me falem aqui nos comentários. Porque eu já a vi na minha timeline lá do Netflix, mas eu nunca me interessei por ler nem a sinopse, nem nada do tipo, então se você recomenda, por favor me fale. Maupin, de certa forma, foi muito inovador para a época. Em seus periódicos, que posteriormente se tornaram livros, ele trata de temas como a vivência LGBT+, na cidade de São Francisco, coisa que não era comumente falada na década de 1970, né? Peter Tatchell, do Amor ao Ódio, é inclusive um filme que teve sua produção executiva pelo lendário Elton John em conjunto com seu marido, o diretor de cinema David Furnish. O filme traz a luta do ativista dos direitos LGBT, Peter Tatchell. Aborda pontos como desobediência civil e religiosidade. Gente, vocês não têm noção do quanto esse Peter Tatchell era um chato. Inclusive, foi por isso que eu passei a amá-lo desde que eu assisti o filme. Ele foi muito odiado, inclusive, por ativistas LGBT+, que alegavam que a sua militância não levava a lugar nenhum. Ele fazia coisas do tipo trazer a público a homossexualidade enrustida de pessoas do clero britânico que aprovavam e endossavam políticas e leis extremamente homofóbicas em público, mas no privado. E o que eu acho disso, sinceramente, eu acho é pouco. Não daria pra eu ser ativista dos direitos LGBT full time, minha filha. Porque eu faria coisas do tipo pior. O filme conta com alguns cortes de depoimentos, dentre eles está a entrevista de Peter ao ator inglês Ian McKellen, famoso por Senhor dos Anéis, Hobbit e X-Men. Esses cortes aparecem em quantidade reduzida, uma vez que a figura de Tatchell, somada aos arquivos que apresentam suas ações, entrevistas, reportagens, por si só já possuem uma importante carga narrativa. O filme traz também um contexto em que o HIV era visto como punição divina aos homossexuais, algo que infelizmente não está muito distante da nossa realidade atual. A gente tem que lembrar, nós como pessoas que Ainda moramos num país democrático, que há países no mundo onde punem por morte a homossexualidade. Hoje em dia, Peter lidera uma ONG que é responsável por levantar causas dos direitos humanos em todo o mundo. Inclusive, Christopher Amos, o diretor do filme, faz parte da Peter Tatchell Foundation desde 1900. quer me distrair com meu inglês. Sou muito bilíngue. Ele faz parte da Peter Tatchell Foundation desde 2014. Se você está gostando do vídeo até agora, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like e me segue lá no Instagram, @abdonflh. Secreto e Proibido é um filme estadunidense produzido por ninguém mais, ninguém menos que Ryan Murphy,
responsável por obras como American Horror Story, American Crime Story, Glee e entre muitas outras. E Jason Blum, da Blumhouse, que é uma das minhas produtoras favoritas de filme, responsável por Corra, Nós, Infiltrado na Clã, O Homem Invisível, entre muitos outros. Essa lista se estende muito. De títulos como Secreto e Proibido até The Purge, até A Morte Dá Parabéns. É uma produtora de tudo, menino. Uma produtora completona. O filme traz o romance entre duas senhoras, Pat e Terry, que se conheceram em meados da década de 40, quando a homossexualidade era considerada doença mental, comparada a crimes como zoofilia, pedofilia e necrofilia. Sendo assim, o casal resolve manter o relacionamento amoroso em segredo. Se apresentam em público como amigas, a fim de evitar ataques homofóbicos. E então, depois de muitos anos, chega ao casal a proposta de mudar-se para um asilo. A partir disso, gera-se um conflito e o filme se desenrola nessa mescla de biografia com documentário do dia a dia delas. Uma curiosidade que eu achei muito lendária é que Terry, uma das senhoras do casal, ela jogou beisebol profissionalmente, de 46 a 49, e ainda ajudou a fundar a Liga Americana de Beisebol Feminino. Diga aí, tipo, ela anda com cartas, aqueles cards que é tipo, sei lá, não sei nem com o que comparar aquilo, que é tipo aquelas figurinhas que a gente colecionava em álbum antigamente. Que eles não têm essas cartas de jogadores lá nos Estados Unidos, pronto. Ela anda com as cartas dela pra, tipo, às vezes ela é abordada pelos fãs e ela dá autógrafo nessas cartas, sabe? Eu achei a coisa mais fofa, ela é muito preciosa. É um filme de aquecer o coração, sabe? Aquelas velhinhas com um relacionamento tão duradouro e com um amor tão verdadeiro vão com certeza melhorar seu dia de alguma forma. O diretor do filme, Chris Bolan, ele é sobrinho neto de Terry, o que ajudou a contar a história com ainda mais detalhes. O último filme da lista, e meu favorito dos 4, é Revelação. O filme aborda a questão de representatividade trans no cinema. É meio que um celluloid closet de representatividade trans. Inclusive, se vocês não conhecem o filme Celluloid... Parece que eu não sou tão bilíngue assim, né? Celluloid Closet. Ele tá disponível aqui no Netflix, ó. Realmente, eu quero trabalhar muito no Netflix, né? Porque eu só fico falando que eu tô lá. Ele tá disponível aqui no YouTube, numa qualidade meia boca, né? Mas é basicamente como o documentário dos Dizzy Croquettes, que eu falei sobre no vídeo passado. Só tem ele dessa forma em toda a internet. Eu procurei nos lugares errados, porque eu não achei. Mas enfim, pra você que não conhece esse filme, eu também conheci faz pouco tempo. Ele é um filme da década de 90, que aborda a representatividade da LGBT no cinema. Apesar de ser antigo, né, comparado ao progresso que a gente já teve desde essa época, mas é uma obra bem completa para você que está curioso para saber sobre a história do cinema até a década de 90, quando relacionada ao tópico pessoas homo e bissexuais. Então vou deixar linkado tanto no card quanto na descrição para você que se interessar por esse filme. Mas enfim, voltando para a Revelação. Conta com entrevistas de atores e atrizes como Laverne Cox, de Orange is the New Black, Jen Richards, de Tales of the City, já citado aqui nesse vídeo, inclusive, se você estiver prestando atenção, você já ouviu falar esse nome. E Jamie Clayton, de Sense8. Que inclusive, minha filha, é uma das minhas séries favoritas. Eu indico, eu recomendo muito você assistir na Netflix. Outra perspectiva que trazem nesse filme que eu gostei bastante é a perspectiva transmasculina sobre a representatividade no cinema. Tem entrevistas com pessoas como o cineasta Ian Ford e o ator Brian Michael Smith, que trazem a sua perspectiva sobre o tema. Toda essa galera é chamada para abordar o impacto negativo causado pela forma com que a pessoa trans é representada na mídia, marginalizada, fetichizada e reduzida à caricatura criada por quem produz. Os depoimentos dos artistas mostram uma dualidade entre medo e esperança. Esperança essa que nos permite perceber que a mudança do cenário midiático atual é possível. Eles tomam Oprah como um exemplo dessa evolução. Mostra ela entrevistando uma pessoa transgênero, acho que é nos anos 90 ou é no início dos anos 2000. E ela age de uma forma completamente diferente e transfóbica com essa pessoa. E mostra ela entrevistando, se eu não me engano, Laverne Cox. E ela já trata ela bem e tal, se reconhece.
e apoia a causa. Só há um ponto negativo nesse documentário que eu sinceramente não entendi qual foi a da produção. Se foi assim, uma piada de mau gosto ou até mesmo um sarcasmo que não deu muito bem pra entender. Inclusive, eu tô falando que deve ter sido um sarcasmo mal colocado, porque essa explicação que eu tô dando pra vocês aqui é uma explicação que foi feita no filme por uma pessoa trans. Mas beleza, o uso de disclosure ou revelação para intitular esse filme pode trazer um certo desconforto para a comunidade ter. O ato de se revelar está muito presente na vida dessas pessoas que se cobram muito por esse momento de revelação, de se assumir. No entanto, pessoas cis não têm essa carga toda. Eu não vou chegar para minha mãe um dia e falar: então, Gorete, eu sou cis. Sendo assim, a gente precisa tirar das costas das pessoas trans a responsabilidade e o peso de se assumir trans. Deixem as pessoas se descobrirem e se entenderem e se autoaceitarem em paz no seu próprio tempo. Então, todo esse moído sobre disclosure, revelação, é citado no filme. Então eu não entendi qual foi. Tá lá no filme dizendo que não é pra rolar essa cobrança, não é pra rolar essa nomenclatura de disclosure, de revelação para as pessoas trans. Então, por que o nome do filme é Disclosure? Enfim, por falar em polêmicas e mancadas com a comunidade trans, vai lá, outra polêmica, outra mancada. As pessoas que já gostam de documentários e gostam de saber sobre a história LGBT+, devem estar me perguntando por que é que eu não trouxe para essa lista o documentário de Marsha P. Johnson, que tem lá na Netflix. Então, eu decidi não trazer esse documentário para vocês como indicação. Eu já o assisti porque eu não sabia desse moído na época, mas acontece que o diretor do filme A Morte e a Vida de Marsha P. Johnson, chamado David France, foi acusado pela cineasta Turmalini, que é trans e preta, de apropriar-se da ideia e da pesquisa que ela fez para a produção de um documentário sobre Marsha, para fazer esse documentário que tá lá na Netflix. Detalhe que esse David France é branco e é cis. Eu descobri essa polêmica no Letterboxd, tem várias reportagens, vou deixar os prints aqui pela tela. Enfim, tem desabafo dela no Instagram. Acontece que a cineasta Turmalini, ela desenvolveu esse projeto, o curta-metragem Happy Birthday Marsha, e acredita que David France apropriou-se dessa obra para produzir o documentário em questão, sem ter levado nenhum crédito e também sem ter sido contactada nem nada pela realização do filme A Vida e a Morte de Marsha P. Johnson. Ou seja, se você quer saber sobre a vida da ativista LGBTQ+, Marsha P. Johnson, dá um Google. É melhor pra sua ética. Eu já conhecia tudo que foi falado no documentário. Óbvio que o documentário é uma obra e tal, mais lúdico, mais imaginativo e mais dinâmico de se conhecer a vida de Marsha. Mas infelizmente, eu não teria assistido a esse documentário se eu soubesse disso. Se vocês pesquisarem, tem vários artigos e várias reportagens, tanto em inglês quanto em português, vídeos no YouTube também falando sobre quem foi Marsha P. Johnson. Então, faz esse esforcinho aí para você se informar melhor, porque a gente tem que aprender a valorizar produções queer que são feitas por pessoas queer. São justamente essas produções que buscam livrar-se dos estereótipos construídos pela indústria cinematográfica convencional. E são esses estereótipos que, além de acentuar o preconceito da sociedade, influenciam negativamente as relações humanas vivenciadas por pessoas trans, perturbando ainda a visão que essas pessoas têm sobre elas mesmas. Ou seja, é algo muito delicado falar sobre cinema e TV trans produzido por pessoas cis. Sempre que vocês puderem apoiar o trabalho de não só atores e atrizes trans, mas também equipes formadas por pessoas de diversos backgrounds, o façam. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários o que vocês acharam, se vocês já assistiram alguma dessas obras e o que vocês acharam delas. E se vocês se interessaram por alguma delas, me falem também aqui nos comentários. Um beijo e até o vídeo da próxima semana. Tchau!